com muita informação para você aí de casa, que está mandando a sua mensagem para o Fala Mulher. Todo dia a gente recebe de tudo, né? Mas teve um assunto que foi muito frequente, que é pensão alimentícia. E aí nós combinamos aqui na nossa produção, discutimos e a partir de hoje nós vamos poder contar com a colaboração, abrindo esse espaço para responder essas perguntas que vocês estão mandando. E a gente vai contar com a colaboração de uma parceira, que é a advogada Lilian Sena, que já está aqui ao meu lado. Lilian, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada por topar aqui esse desafio, porque o pessoal tem dúvida, viu? Vamos lá? Vamos lá, muito obrigada, bom dia, Anne, prazer é meu estar aqui mais uma vez. Olha, vou começar respondendo uma questão até pessoal. Estava aqui conversando com ela, dizendo, olha, como é comum ter essa situação de pensão alimentícia. É muito mais comum do que a gente imagina. E acho que para a gente começar a responder diretamente as perguntas, por onde eu devo começar? Se eu vivo uma situação que precisa ser resolvida em relação ao pagamento de pensão alimentícia. Qual é o meu caminho inicial, Lília? Olha, inicialmente a pensão alimentícia, ela deve ser arbitrada, né? Em prol do filho, seja criança ou adolescente, ou até já adulto, porque a gente sabe que pensão não tem um limite etário, mas enquanto aquele filho precisar estudar, né, e precisa receber ajuda financeira do pai ou da mãe para prover o próprio sustento, os estudos, a alimentação, etc. A pensão alimentícia, ela consiste nisso, na subsistência, naquela ajuda financeira para a subsistência do filho. Então, inicialmente, se orienta as partes tentarem conciliar, os pais terem o mínimo de bom senso, eu falo sempre, né? Porque a gente está falando de filhos, de necessidade, né? De filhos, de pessoas que não pediram para vir ao mundo e que nós que os colocamos aqui, que decidimos. Então é responsabilidade de ambos os pais, tanto do pai como da mãe, prover o sustento de seus filhos, né, de sua prole. Então, inicialmente, é esse querer, é esse bom senso do pai e da mãe, que muitas vezes, quando há uma separação, um divórcio, infelizmente, aquele que não fica com a guarda do filho e é obrigado a ajudar, a pagar, né, o sustento desse filho por meio de uma pensão alimentícia, muitas vezes se nega a pagar um valor justo. E quando não há acordo, há necessidade de uma judicialização. Eita, aí é o seguinte, né? Quando é que tem acordo, gente? Eu acho que pouquíssimos casos. Então, a gente precisa ir para a justiça. Então, vamos começar a responder as perguntas de vocês, porque essa é a principal dúvida, né? Olha, eu tenho um filho, o pai não comparece, que a maioria dos casos envolve o pai mesmo, né? Sim. Quem tem aí a maior condição e a maior responsabilidade, que o filho acaba ficando com a mãe. Eu tenho um filho, o pai não comparece, mas eu não tenho condição de pagar um profissional, não tenho uma condição de ir diretamente a um advogado, a um especialista para pagar esse profissional. Qual é o caminho? Para onde eu vou para dar entrada nessa judicialização? Você procura a Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Todo estado tem seu defensor público, né? O estado ele provê essa assistência judiciária gratuita para aqueles que não têm condições de pagar um advogado particular. Então, aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com um profissional, um advogado familiarista, especialista particular, pode procurar a Defensoria Pública do Estado, fica no centro aqui da cidade, e os defensores públicos, que também são altamente capazes, né? São concursados, são pessoas extremamente capazes para atender a população nesse quesito também, não só pensão alimentícia, como todos os tipos de demandas judiciais. Pronto, aí já ajudou muito, que era a principal dúvida. Me ajuda, Anne, eu não sei, não tenho conhecimento. Então, Defensoria Pública para você que não tem conhecimento, não tem condição, mas tem esse direito, sim, né, Lília? Tem a necessidade. Então, por favor, não deixe, tá, de ter esse seu direito aí com a ajuda da Defensoria, tá bom? Vamos começar com as perguntas, tá? Valder Luce, lá de Manaíra, pediu aqui pra gente ajudar, dizendo, minha pergunta é, minha mãe deixou em vida uma casa no nome de uma neta.
Os outros irmãos podem entrar na justiça para tomar essa casa? Ela já bota assim, para tomar, né? O nosso assunto hoje, a gente pediu para que você perguntasse sobre pensão alimentícia, mas o direito da família, como eu falei, ele é muito amplo, né? Então, a gente está, sim, abrindo essa oportunidade para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Vamos começar com a Valderluz, que está numa questão aí envolvendo a família inteira, pelo visto, né? Exato. Aí já seria a questão de bens, né? De sucessão, de direito sucessório. Pelo que eu entendi, já seria um direito de herança mesmo. E quando um ente doa um bem para um possível herdeiro, que no caso aí não seria nem um herdeiro direto, isso, né? O que a gente chama de herdeiro necessário, que são os filhos, ascendentes e descendentes, já seria uma neta. Então, ela pode fazer isso, mas pode sim ser penalizada e os filhos podem sim entrar com ação judicial, tão logo essa pessoa venha a óbito, venha a abertura da sucessão, né? Que a gente chama abertura da sucessão se dá com a morte. Então, quando houver abertura da sucessão, pode sim haver o questionamento por meio de uma ação que a gente chama de doação inoficiosa. Então, anulação de doação inoficiosa. Esse tipo de doação, quando você quer beneficiar uma pessoa em detrimento de outros herdeiros. Se ficar caracterizado isso, pode ser que a justiça entenda e revise essa questão. Tudo vai depender muito do patrimônio da pessoa que doou, né? Então, não é impossível, tá, gente? Valderluz, você pode sim, mas tem que analisar o caso, tá? Exato. Vai ter que ir para a justiça. Tem mais pergunta? Vem para cá, gente. Essa é interessante, que a pessoa não quis se identificar e é a intenção também do quadro, tá? Realmente só te ajudar, porque muitas vezes é uma questão tão particular, então se você não quiser se identificar, tá liberado, tá? Bora ver a pergunta que chegou aqui pra gente, Meu ex-marido não trabalha de carteira assinada, mas eu sei quanto ele ganha. O valor chega a R$2.000. Qual o valor que ele teria que pagar de pensão? Aqui nessa pergunta cabem muitas respostas. Por quê? É a questão do pai, do responsável, que não tem aí uma carteira assinada ou uma renda comprovada ou os bens no nome dele para que a justiça possa fazer essa cobrança de maneira correta. Mas a mãe sabe, todo mundo sabe e é complicado, viu? E aí, Lília? Pois é, nesse caso, quando ela afirma que ela sabe que ele chega a ganhar R$2.000, então subentende-se que ela tem como provar, né, esse valor da renda dele, apesar dele não ter carteira assinada. Porque a gente sabe que a prova não se dá só, né, com contra-cheque. Existem outros meios que o direito de família também abarca, como a teoria da aparência. Então, ela tendo como provar isso, vai depender, como você bem disse, Ana, e tem várias respostas para essa pergunta, de quantos filhos ele tem. Se só for esse filho com ela, então o valor da pensão, geralmente chega até 30% do salário, da renda, né, desse alimentante, que é quem paga a pensão. Então, quando ele tem mais filhos, aí vai se dividir esse importe aí, esse percentual pelos filhos. Fica cada filho com 10%, 15%, ou se for um filho, pode chegar a 30%, 40%. Tá? Isso vai depender muito do juiz que vai arbitrar a pensão, se for judicial ou se for um acordo. Como eu disse, se as partes acordarem, aí pode chegar até a qualquer valor, né? Entendeu? É um consenso, mas se for arbitrado, geralmente não se passa de 30%. Pronto, então toma como base aí a possibilidade de 30% desse valor, mas observa aí essas colocações que a Lilian trouxe, tá bom? Só mais uma pergunta, vem, Márcia, vamos te ajudar, Márcia. Ela disse assim, bom dia, Anne, minha dúvida sobre pensão é, eu consigo entrar com um processo de pensão atrasado em outro estado? Por exemplo, mudei de estado, desde então o pai deixou de pagar a pensão. Eu consigo resolver aqui agora, né, de onde eu tô, já que eu, por exemplo, estou morando agora em Pernambuco, mas o meu caso é lá na Paraíba. Como é que eu vou resolver? A Márcia tem que entrar com um processo onde ela reside hoje. Mesmo se o processo original foi de outro estado, ela pode buscar aquele processo original e trazer para o endereço atual dela, porque a competência da ação para processar a ação de alimentos é no endereço da alimentada, do alimentado, né, do filho que pleiteia alimentos. Então, se a Márcia e o filho estão residindo aqui na Paraíba, então a competência seria do juízo daqui, mesmo o débito ou ela inicialmente tendo residido em outro estado.
estado, ela pode trazer e impetrar aqui, mesmo o alimentante também, o pai morando em outro estado. Ele é citado lá, mas a ação corre onde o filho, o menor, reside. Pronto, então vai aí na justiça, né? De onde você está morando agora, que vai dar certo, tá? Isso. Gente, eu quero até já pedir desculpas a vocês, que não vou conseguir atender a todo mundo, porque como eu imaginava, viu, Lívia? Muitas dúvidas. E não só sobre pensão, mas envolvendo também, como a gente trouxe aqui, até uma resposta. Então, vamos fazer um combinado aqui. Eu vou te fazer um convite para que você possa estar vindo aqui em outras oportunidades. Então, ó, Lilian vai ficar vindo aqui para nos ajudar a entender sobre direito, que tem tanto direito, mas se você não sabe, né? Então, a gente, a partir de agora, vai ter essa oportunidade. Muito obrigada por hoje, viu, Línia? Vou te esperar semana que vem, viu? Um prazer. Ó, então, enquanto a gente segue combinando a nossa